Havendo número regimental, declaro aberta a 40ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas das reuniões anteriores. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram aprovadas. A Presidência comunica que recebeu o ofício de número 81 de 2017 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que convida para audiência a fim de tratar de desafio do sistema de cultura do Distrito Federal. Para tanto, eu designo a senadora Leila Barros para representar a comissão no referido evento. Com a concordância da senadora, assim estaremos representados. Informo que a presente reunião destina-se à deliberação dos itens de 1 a 15 da pauta. Considerando que ainda temos um número bastante reduzido de senadores em plenário desta comissão, aproveito para levar ao conhecimento de Vossa Excelência, em meio de tantas notícias ruins envolvendo a área da educação e cultura, resolvi trazer algumas notícias boas para demonstrar que, com investimento, senador Girão, nós podemos fazer com que os nossos jovens sonhem enxergar a lugares cada vez mais altos. 63 jovens brasileiros foram selecionados para participar da World Leagues em Kazan, na Rússia. Trata-se da maior competição mundial de profissões técnicas do mundo. Jovens de mais de 60 países disputam medalhas e certificados de excelência internacional em provas práticas que têm como base qualificações exigidas pelo mercado de trabalho e as mudanças tecnológicas que estão chegando às empresas de todo o mundo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial treinou 56 participantes e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, foi responsável por 7 representantes. A delegação brasileira, que possui jovens de 12 estados, sendo 9 estudantes catarinenses, é uma das favoritas para a disputa. O Brasil foi o grande campeão em 2015, quando o torneio ocorreu em São Paulo. 2 anos depois, o país manteve-se no pódio em segundo lugar na competição realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Realizada em um país diferente a cada 2 anos, a competição é organizada pela World Leagues Internacional, entidade que trabalha desde 1950 em prol do desenvolvimento da excelência das ocupações técnicas. O objetivo é estimular a formação profissional dos jovens e apoiar a preparação de profissionais para a indústria, comércio e o setor de serviço. O torneio também indica a qualidade da educação profissional dos países participantes. Os competidores são estudantes dos cursos técnicos e jovens profissionais de até 25 anos de idade. Nas provas realizadas durante 4 dias, os participantes devem completar os desafios propostos pela organização dentro de padrões internacionais de qualidade, demonstrando habilidades técnicas individuais e coletivas em profissões da indústria, do comércio e do setor de serviço. Entre as ocupações estão automação industrial, eletrônica, tecnologia da moda, confeitaria, entre outras. Cada uma das modalidades tem a participação de apenas um representante de cada país, seja uma pessoa ou uma equipe. A competição se encerra hoje e com certeza traremos bons resultados. O Brasil já teve estudantes campeões nas Olimpíadas de Matemática, de Ciência e outras. Precisamos investir mais e investir melhor na educação. O Brasil tem em seu povo sua maior virtude. Juntos podemos construir uma educação cada vez de mais qualidade para os nossos brasileiros. Na área da cultura, é importante mencionar que 12 filmes estão na disputa para a indicação do Oscar. Um dos filmes, e de grande destaque,
é o Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Em maio deste ano, Bacurau recebeu o prêmio do júri no Festival de Cannes. Bacurau é a fictícia cidade onde se passa a história, onde um pássaro noturno é apelido de último ônibus da madrugada em Recife. No filme, a cidadezinha perde a matriarca e depois descobre que a própria comunidade desapareceu do mapa. Bacurau estreia nos cinemas brasileiros na quinta-feira, dia 29. Precisamos cada vez mais valorizar o cinema, a cultura nacional, pois é por meio da cultura que ajudamos a transformar nossa sociedade e mostramos a identidade do povo brasileiro para o mundo inteiro. Bem, feita só essa manifestação, já que em busca do Ceará, já concedo a palavra ao senador Eduardo Julião. Olha, é interessante o senhor ter começado essa sessão, presidente Dário Berger, falando do cinema nacional. É uma boa notícia mesmo, o senhor falou com todas as letras e a gente tem que celebrar as conquistas do cinema brasileiro, porque tem muitos profissionais de talento, com criatividade, com competência. O filme cearense, o Festival de Gramado terminou esse final de semana e o filme cearense Pacarrete ganhou 8 prêmios lá no Festival de Gramado. Foi o grande vencedor também. E é um filme que foi uma superação para ser realizado. E essa semana, inclusive, nós teremos o lançamento, inclusive aqui em Brasília, Vossa Excelência está convidado, o senador Flávio Arnes, Leila, que é aqui de Brasília, talvez esteja, com certeza estará, se Deus quiser, quinta-feira à noite, vai ter o lançamento de um filme aqui em Brasília, uma pré-estreia do filme sobre Divaldo Franco. Divaldo Franco, um grande humanista, pacifista brasileiro que nasceu na Bahia, em Feira de Santana. É um grande espírita, inclusive a Mansão do Caminho, que ele, há mais de 40 anos, 50 anos, o Divaldo Franco abriga 3.500 crianças, né? E assim, é um trabalho humanitário, tem hospital dentro da Mansão do Caminho, é um trabalho assim, os livros que Divaldo Franco psicografou, já tem mais de 10 milhões de exemplares traduzidos aí para 8 línguas no mundo inteiro, faz palestras em todos os continentes. E Divaldo Pereira Franco está retratado no cinema, né, sob o trabalho da Cine, que é uma produtora de São Paulo, junto com a Estação Luz Filmes do Ceará. E esse filme estará em cartaz no Brasil. Então, viva o cinema brasileiro. Esperamos cada vez mais que ele continue com investimentos, com incentivo, porque é a nossa cultura, e é uma cultura da paz, também é uma boa notícia, né? É uma cultura do amor, da tolerância, do respeito, dos bons exemplos, da superação, né? Então, é muito bom o senhor ter começado essa sessão falando do cinema nacional. Obrigado. Vou propor a Vossas Excelências nós iniciarmos a deliberação dos nossos projetos pelo item 15, se tratando que o senador relator é o senador Stevenson Valentim, e que, se houver concordância, passaremos a deliberar, então, o item 15. Projeto de lei número 4227 de 2019, terminativo, que confere ao município de Jaguaretama, no estado do Ceará, o título de capital nacional do espiritismo. A autoria é do senador Eduardo Girão, a relatoria é do senador Stevenson Valentim, o relatório é pela aprovação, portanto, concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Stevenson Valentim,
para a leitura do seu relatório. Só me permita, senador Valentim, hoje de manhã o senador Esperidião Amin esteve aqui e fez um apelo para, na medida do possível, votarmos, depois que é terminativo, o item 7, que confere ao município de Urupema, no estado de Santa Catarina, o título de capital nacional do frio. Então, ele pediu para votar antes que termine o frio. Né? Para não... o apelo do Esperidião a mim foi no sentido de votarmos rapidamente, né, o projeto. O relatório já foi lido, já foi defendido, aguarda só quórum para deliberação. Então, se tivermos quórum, evidentemente que faremos a deliberação do projeto que institui a Urupema, Santa Catarina, a cidade mais fria do Brasil. Esse é um título que o Esperidião que está dando, hein? Não tem comprovação científica exata, mas pelo que eu conheço também de Santa Catarina, me parece que é a cidade mais fria mesmo de Santa Catarina. E aí concorre com o Rio Grande do Sul, ali na Serra. O Paraná também tem umas cidades frias, mas colocaremos em deliberação a proposta oferecida pelo senador Esperidião Amin. Com a palavra, o senador Estílio Valentim. Obrigado, senhor presidente. Eu preciso, senador Girão, eu acho que fazer essa leitura completa, porque além desse trabalho histórico, que o senhor fez aqui, esse levantamento, esse reconhecimento e essa homenagem às pessoas e à cidade e ao seu estado. Da justificação, a cidade de Jaguaretama, desculpa, que eu não dormi desde ontem. A cidade de Jaguaretama origina-se do povoado de Riacho do Sangue, reconhecida como distrito em 1784, transformada por diversas vezes desde 1883 em sede de município, mas sendo sucessivamente incorporada por municípios vizinhos, até o ano de 1975, quando se torna definitivamente sede municipal. O município de Riacho do Sangue é denominado Frade em 1938 e, por fim, Jaguaretama em 1956. Conhecida por seus encantos em meio a um ambiente rústico, como a flor do sertão, a cidade de Jaguaretama situa-se na mesorregião do Jaguaribe, distando 250 quilômetros da capital de Fortaleza, que entre as maiores distinções do município está, sem dúvida, a de ter sido local de nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, em 29 de agosto de 1831. Filho de família tradicional na região, com ascendência cigana e dedicação à criação de gado, Bezerra de Menezes se destaca, ainda menino, por seu desempenho nos estudos. Aos 20 anos, deixa Fortaleza, onde residia com a família, desde 1846, para iniciar o curso de Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Formado em 1856, ingressa no ano seguinte na Academia Imperial de Medicina, com a apresentação de uma memória intitulada Algumas Considerações sobre o Cancro, encarada pelo lado do seu tratamento. Em 1858, é nomeada para o Corpo de Saúde do Exército, no posto de cirurgião dentista. Notória é a postura, ao longo de sua vida, como médico, empenhado em atender todos os que necessitavam de sua assistência, independente de sua disponibilidade de recursos. Torna-se conhecido, assim, como médico dos pobres. Sua carreira política inicia-se em 1860, quando amigos o indicam para concorrer à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal. Assume, então, como vereador, seu primeiro cargo eletivo, sendo reeleito uma vez e depois eleito deputado provincial e deputado geral pelo Rio de Janeiro. Em sua atuação como deputado, há iniciativas de admirável clarividência, a exemplo do projeto que busca conceder direitos aos trabalhadores domésticos, ou da preocupação em resolver problemas de poluição, que já atingiu a capital federal.
Escreveu Bezerra de Menezes diversos livros abrangendo temas políticos e sociais e a doutrina espírita, além de publicações na área médica e alguns romances. Vale destacar, no âmbito político-social, a escravidão no Brasil, as medidas que convém tomar para extingui-la, sem dono, a nação, de 1869, onde abraça firmemente a causa abolicionista e preconiza a educação como meio de inserção dos futuros libertos na sociedade, e ainda voltadas para o problema da região natal. As breves considerações sobre a seca no Norte, em 1877. Seu contato com a doutrina espírita ocorre em 1875, quando leu o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, parecendo-lhe então que ele era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Em pouco, seu engajamento pelo espiritismo o leva a escrever artigos, realizar palestras e, em 1889, ser eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, com cargo que reassume 6 anos depois. É difícil resumir, contudo, a importância que o nome de Bezerra de Menezes passa a ter na divulgação e na consolidação como prática religiosa da doutrina espírita no Brasil. Nisso, empregando seus talentos intelectuais, sua firmeza ética e seu carisma. Sua desencarnação se deu em decorrência de um acidente vascular cerebral no dia 11 de abril de 1900. Se foi em Jaguaretama, na época apenas um distrito, que Bezerra de Menezes veio ao mundo e cresceu, a maior homenagem prestada à sua terra natal, ao filho ilustre, seria concretizar quase um século após a sua morte. Seria concretizada quase um século após a sua morte. Sob a liderança e a orientação espiritual de Bem-vindo Melo, então presidente da Federação Espírita do Ceará, é construído o Polo Bezerra de Menezes no local de nascimento do abnegado médico, a 10 quilômetros da sede do município. O polo, que atrai visitantes de todo o país, é um verdadeiro oásis em meio à vegetação do semiárido, com um pequeno açude, muitas plantas verdes e animais. Ainda mais relevante, de certo, é que ali funciona, ao lado de um centro espírita, o do Museu Bezerra de Menezes, a Escola Fabiano de Cristo, mantida em convênio com a Prefeitura e por meio de doação, sendo considerada a escola modelo no Vale do Jaguaribe. Nela é ministrado o ensino fundamental para cerca de 400 crianças e adolescentes, em sua maioria provenientes de centenas de famílias que habitam assentamentos rurais vizinhos. O ensino ofertado não tem orientação religiosa, mas propõe-se a desenvolver, além dos conteúdos curriculares normais, valores humanistas, de ética e solidariedade. Além disso, realiza-se no polo cursos voltados para atividades profissionais, eventos culturais, funcionando também uma pequena fábrica de redes e vassouras. Assim é que a memória de Bezerra de Menezes é cultivada e respeitada pela população de Jaguaretama, não apenas pelos espíritas, mas por pessoas de diversos credos religiosos e visão de mundo. Também por essa memória os espíritas de todo o país e muitos espiritualistas e pessoas de boa vontade voltam seus olhos para esse município do sertão cearense. Por tais razões, pedimos o apoio dos nobres parlamentares que para esse projeto, conceda à cidade de Jaguaretama o título de capital nacional do espiritismo. Eu peço ao nobre presidente, Dário Berger, se eu puder fazer um comentário sobre esse projeto. Presidente Dário Berger, demais colegas aqui presentes, senadores e senadoras, funcionários da casa, assessores. Jaguaretama é uma cidade bem pequena do interior do estado do Ceará, que vai fazer agora, na quinta-feira, o seu aniversário. E
como a gente sabe que não existe coincidência, é dia 29 de agosto. E dia 29 de agosto foi o dia que Dr. Bezerra de Menezes nasceu, em 1831, naquele município. E o aniversário da cidade não é em homenagem ao Dr. Bezerra. Olha que coisa interessante. Você tinha 365 dias do ano e caiu justamente no dia do aniversário do Dr. Bezerra. Então, é uma celebração. Dr. Bezerra de Menezes é um homem que transcende a questão religiosa. Dr. Bezerra de Menezes saiu jovem do Ceará com o sonho de ser médico no Rio de Janeiro. Olha, imagina, viagem de navio naquela época, vários dias e tudo. E Dr. Bezerra, desde pequeno, sempre ensinava para crianças latim. Era um obstinado pela educação. Chega no Rio de Janeiro com o sonho de ser médico e em pouco tempo foi considerado médico dos pobres, né? Porque atendia diuturnamente pessoas que não tinham condição de pagar. Inclusive, até o anel de formatura ele doou para uma mãe que precisava comprar remédio para a filha. Ele se desapegou de tudo. Ele chegou no Rio de Janeiro, a família tinha posses no Ceará, mas ele abriu mão de tudo para servir. Então, tem passagens fantásticas da vida desse homem, que nasceu em Jaguaretama. Por isso que eu acredito que é uma homenagem muito justa, porque ele é considerado, no Brasil, o Kardec brasileiro. A doutrina espírita que veio da França. Dr. Bezerra, naquela época, no dia 16 de agosto, antes de ele iniciar essa trajetória toda no espiritismo, chegando à presidência da FEB, ele simplesmente se declarou espírita naquela época, e foi um escândalo na sociedade carioca, né? Foi um escândalo. Político, porque Dr. Bezerra foi vereador, foi deputado-geral, na época não tinha deputado federal, né? Lá no Rio de Janeiro, onde era a República, e foi um dos precursores para a República, né? Porque era o Império naquele momento, e Dr. Bezerra foi fundamental, foi um dos primeiros ecologistas do país. Naquela época, senador Dário Berger, ele estava preocupado com a indústria do fumo, com a poluição da indústria do fumo. Naquela época, 1800, você já imaginou o visionário que era? Estrada de ferro ali no Rio de Janeiro, para gerar empreendedorismo. Ele foi um dos responsáveis pelo Ferro Carril, que era uma empresa, e ele foi um dos responsáveis também pela abolição da escravatura no Brasil. Influenciou diretamente, debatia no plenário, lá no Rio de Janeiro, para a libertação dos escravos. Um grande cearense, um grande brasileiro, grande humanista, grande pacifista, e essa cidade que ele escolheu para nascer, nada é por acaso, não existe coincidência, ele escolheu para nascer em Jaguaretama, no interior do Ceará, e é uma homenagem desse grande homem, que é uma referência no espiritismo, que seja denominado, se os colegas concordarem, com a capital nacional do espiritismo, lá em Jaguaretama, onde nasceu o Dr. Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro e o médico dos pobres. Muito obrigado. Eu cumprimento a Vossa Excelência. Eu só queria que o senador Stevenson pudesse fazer o complemento do voto do relatório. Do relatório. Perdão, me empolguei em falar do Dr. Bezerra de Menezes. Inclusive, quem quiser conhecer sobre a vida dele, no YouTube tem um filme, Carlos Vereza, no papel principal. E vai estar aqui, Carlos Vereza, quinta-feira nós vamos fazer uma homenagem, uma sessão solene, lá no plenário, em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. Carlos Vereza está vindo, grandes palestrantes, ficam novamente vocês convidados. Quinta-feira, às 16 horas, aqui no plenário. Desculpa, senador Stevenson. Não. Senador Stevenson, Vossa Excelência tem a palavra para proferir o seu relatório e o voto nesse projeto de lei que é extremamente importante. Não, tendo em vista tudo que já foi lido aqui do projeto, senador Girão. Você quer o... Não, é do relatório, É o senhor presidente? relatório e o voto. O relatório faz referência a todo o projeto e toda a fala do senador Girão.
é uma forma já sintética, Certo. que eu vou dizer aqui que o voto, pelo que tudo que foi lido e foi visto pela importância do Adolfo Bezerra para a nossa sociedade, desde histórica, política e também religiosa, o voto é pela aprovação do projeto. Tá bom? Beleza. Com a palavra, o senador Flávio Arnes. Da minha parte, concordo inteiramente com o relatório, com o voto, com as explicações tão detalhadas, minuciosas do senador Stevenson, do senador Girão. No relatório consta que, inicialmente, o projeto de lei havia sido distribuído a mim, e eu, inclusive, disse, olha, eu já relatei o Dia Nacional do Espiritismo, e é bom que isso crie um corpo no Senado, por isso que o senador Stevenson, inclusive, relatou de maneira tão boa, tão detalhada, para que vários senadores possam destacar o papel importante doutrinário, social, né, do espiritismo no decorrer dos anos todos em nosso país. Então, eu sou totalmente favorável, né, parabenizar o povo de Jaguaretama, né, por ter um filho tão ilustre, nascido no município, coincidentemente no dia do aniversário do município, hoje é dia 27, no dia 29, conhecido como médico dos pobres, né, o Allan Kardec brasileiro, né, e então, inclusive, cumprimentar o Eduardo Girão, né, pelas iniciativas, e ele também é um cineasta, né? Todos nós sabemos que, além de senador referencial aqui no Congresso, é um grande cineasta. Mas eu só quero destacar o que o senador Eduardo Girão já colocou antes sobre Divaldo Franco, né? O Divaldo Franco, quinta-feira, reforçando lançamento do livro também, né? Do Divaldo Franco, uma referência também em todas as áreas no Brasil. Ele tem ido ao Paraná pelas últimas décadas, eu não saberia quantos anos, mas acho que já uns 50 anos, todo ano ele vai lá na abertura do Congresso Espírita Estadual. E ele, ultimamente, ele pede licença para o público, que na abertura são umas 10 mil pessoas, né, um centro de exposições lotado, e ele diz, olha, eu só peço licença para fazer a fala de abertura, uma conferência, né, de 1 hora sentado, porque ele tem 91 anos de idade, fala assim com um orador, uma memória, um conhecimento, uma história assim que todo mundo fica quieto, não se ouve um ruído durante a conferência. Uma conferência de 1 hora, com 91 anos de idade, coordenador da Mansão do Caminho, como foi dito lá em Salvador, e todas as obras dele, todas as obras, que são dezenas, né, de livros, voltam para a própria iniciativa social, quer dizer, os recursos, o lucro para a promoção do ser humano, né? Então, Bezerra de Menezes, Divaldo Franco e outros tantos, né, que às vezes fazem trabalhos maiores ou menores, mas todos são importantes para que a minha tia, inclusive, falava, né, a Zilda Arnes, da Pastoral da Criança, o que seria da pastoral não fossem os voluntários, o exército de voluntários. Então, todo mundo é importante. E, inclusive, o Divaldo Franco, em Santa Catarina, ganhou o prêmio Zilda Arnes. Né? Então, em Santa Catarina, acho que foi no ano passado, né, ganhou o prêmio Zilda Arnes, para ver que a questão da promoção do ser humano, da valorização, da solidariedade, do amor, da compaixão e todos os valores humanos independem de doutrina ou de religião. Inclusive, quem seja ateu, né,
quer dizer, não precisa nem ser católico, nem espírita, nem evangélico para ter, assim, na valorização do ser humano, o seu valor maior. Né? Então, isso é que deve unir, no fundo, a humanidade toda. E eu até diria que é isso que o Papa Francisco vem procurando conquistar também, dizer, olha, vamos juntos. Ele não fala mais em congresso, eu me lembro a atitude do Papa Francisco, né? Não vamos falar congresso das escolas católicas só, vamos unir o povo todo a favor de causas que nos unam e não nos separem. Né? Obrigado. Muito bem, o projeto fica aguardando quórum para a sua apreciação terminativa. Encontra-se sobre a mesa aqui requerimento de autoria do senador Isalcir Lucas, subscrito pelo senador Jorginho Melo, que requer a inclusão do ex-deputado e ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, para participar da terceira audiência pública que debaterá o programa denominado Futurice. O requerimento é de número 86 de 2019, subscrito pelo senador Jorginho Melo, a quem passa a palavra para a defesa do seu requerimento. Muito bem, senhor presidente, minha saudação, prazer em revê-lo, cumprimentar todos os membros dessa comissão. Faleceu a mãe do senador Isalcir, por isso que ele não está aqui, infelizmente nos deixou, e a mãe é mãe, e ele está acompanhando, está com a família, e esse requerimento é no sentido de ser incluído o ex-ministro Mendonça Filho nas audiências públicas que vão ter sobre o Futurice. Então, e é nesse sentido que ele pede para, além dos outros ministros que foram incluídos, também o ministro Mendonça Filho, o ex-ministro. É essa a solicitação. Não havendo quem queira se manifestar, submeta à votação. Senadores e senadoras que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos ao item 5 da pauta. Projeto de lei da Câmara, número 43 de 2018, iniciativa do deputado federal Paulo Feijó, relatoria do senador Wellington Fagundes, o relatório é pela aprovação, e o projeto de lei altera a lei número 10.292, de 27 de setembro de 2001, para incluir a denominação suplementar do trecho Presidente Nilo Peçanha ao trecho da rodovia BR-101, localizado no estado do Rio de Janeiro. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Wellington Fagundes para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, para ser mais célere, vamos direto à análise, ok? Compete à Comissão de Educação opinar sobre proposições que tratem de homenagens cívicas, tais como a presentemente analisada de acordo com o artigo 102, do inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal. Nilo Peçanha nasceu em Campos de Goyatazes, no estado do Rio de Janeiro, em 2 de outubro de 1867. Filho de Joaquina Anália de Sá Freire, descendente de uma importante família da região, e do padeiro Sebastião de Souza Peçanha. Nilo Peçanha vivia de forma humilde com sua família no atual distrito de Morro do Coco. Mudaram-se para a capital para que Nilo Peçanha iniciasse seus estudos no Colégio Pedro II. Posteriormente, estudou na Faculdade de Direito de São Paulo e depois na Faculdade de Recife, onde se formou. Casou-se com Ana de Castro Belisário Soares de Souza, herdeira de famílias aristocráticas de Campos de Goyatazes. Nilo Peçanha, por outro lado, era mulato e de origem pobre, embora político promissor. Participou das campanhas abolicionistas e republicana. Iniciou a carreira política ao ser eleito para a Assembleia Constituinte em 1890.
Em 1903, foi eleito sucessivamente senador e presidente do Estado do Rio de Janeiro, permanecendo no cargo até 1906, quando foi eleito vice-presidente da República no governo de Afonso Pena. Com a morte de Afonso Pena, em 1909, assumiu o cargo de presidente. Ao fim do seu mandato presidencial, retornou ao Senado em 1912 e, 2 anos depois, elegeu-se novamente presidente do Estado do Rio de Janeiro. Renunciou ao cargo em 1917 para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Em 1918, novamente elegeu-se senador federal e, em 1921, candidatou-se à presidência da República pelo movimento Reação Republicana, mas perdeu a eleição para Arthur Bernardes. Nilo Peçanha faleceu em 1924 no Rio de Janeiro e foi sepultado no cemitério de São João Batista. O nome do município fluminense, Nilópolis, fundado em 1947 na região metropolitana do Rio de Janeiro, o homenageia. Atribuir a denominação ao trecho rodoviário em questão justa homenagem a este homem e político que tanto contribuiu para o engrandecimento do Brasil. A rodovia BR-101 é integrante do Sistema Rodoviário Federal, ficando, portanto, sob a jurisdição da União. A proposição está amparada na Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação, assim como pela Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos. Ademais, constatamos que não há denominação suplementar para o referido trecho rodoviário. A iniciativa mostra-se louvável quanto ao mérito. Além disso, não apresenta quaisquer óbices no que se refere à adequação às normas constitucionais, aos princípios gerais de direito ou à técnica legislativa. Portanto, o voto, conforme exposto, é pela aprovação do projeto de lei número 43 de 2018. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e submeta à votação. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão, e o projeto vai ao plenário. Nós não temos mais nenhum projeto cujos relatores encontram-se presentes. Não temos quórum para a deliberação dos projetos terminativos. Eu pergunto para a senadora Leila se ela quer apresentar um requerimento. O requerimento encontra-se extra pauta? Então traz aqui, faz favor. Obrigado, senhor presidente. Tá. Bem, a senadora Leila Barros apresenta requerimento para a realização, de acordo com o regimento interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com a participação da submissão permanente sobre o esporte, educação física e formação das categorias de base, cujo objetivo do requerimento da senadora Leila é aprofundar a discussão sobre o projeto de lei do Senado número 383 de 2017, que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica. A lista de convidados será acordada posteriormente com esta presidência e com os demais membros dessa comissão. Portanto, esse é o requerimento apresentado pela senadora Leila Barros, a quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes, amigos. O PL 383, ele fala sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica. Ele foi aprovado aqui nessa comissão, passou para plenário através de um recurso que foi apresentado. E lá, senhor presidente, foi apresentada uma emenda
e ela voltou para as comissões. A análise agora ela passa a ser feita pela CCT, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, e pela Comissão de Educação. Então, a audiência é justamente, primeiro, de interesse público e irrelevante, porque desde o momento em que houve esse debate aqui dentro dessa comissão, eu fui procurada por vários atores interessados a respeito dessa regulamentação e pessoas também que são contra essa regulamentação. E, na verdade, essa audiência não é para instruir o projeto. Eu quero deixar bem claro a todos aqui, até porque já foi designado um relator que vai analisar essa emenda. Mas é para uma melhor análise desta comissão e dos senadores. Eu acho que é importante, todos nós aqui temos a oportunidade de ouvirmos todos aqueles que são a favor e contra a regulamentação da prática eletrônica no nosso país. Então, por isso, o requerimento, e gostaria, né, que essa audiência fosse promovida aqui na CE para começar o debate. Presidente, senador Dário Berger, gostaria de solicitar a Vossa Excelência a gentileza de conseguirmos aqui, pela sensibilidade dos senadores, pela boa vontade de um bom número de senadores aqui, a gente conseguir um quórum que há muito tempo a gente não conseguia. Então, eu acredito que já tem outros a caminho. Se o senhor já pudesse abrir em bloco a votação, né, dos terminativos, eu lhe agradeceria imensamente. Muito bem. Eu só vou deliberar quanto ao requerimento da senadora Leila. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Senador Jorginho Melo, quer a palavra? Senhor presidente, quero a palavra, se Vossa Excelência me conceder. O senador Jean Paul me faz uma solicitação também para que seja incluído no próprio requerimento dele, das audiências públicas, aquela do Futuracy, mais 3 autoridades, para vir, como eu fiz, igualmente como fiz a pedido do senador Isalci, para que venham que possam vir falar nessa audiência pública. Então, eu passo às suas mãos o requerimento para incluir essas 3 pessoas, para também vir fazer parte da audiência pública aprovada já por ele. E da mesma forma, ao senador Eduardo Girão, eu solicito a Vossa Excelência a possibilidade de nós deliberarmos. Eu tinha 2 projetos e o senador Espiridião a mim já está achando que eu não quero relatar a matéria dele. O frio está passando lá em Urupema, está esquentando já e é a capital do frio, né? E ele está achando que eu estou não querendo aprovar e eu quero aprovar. E mais o dia do endocrinologista. E eu, então, se pudesse votar em bloco, eu acho que o quórum está aumentando, está próximo. Eu agradeço, Vossa Excelência. Perfeito. Eu só vou submeter ao plenário o requerimento subscrito por Vossa Excelência, do senador Jean Paul Prats, que indica 3 membros para compor também a audiência pública quanto ao Futuracy. Trata-se do professor Antônio Gonçalves Filho, do professor Carlos Magnus Augusto Sampaio e do professor Pedro Gorki, todos devidamente qualificados. Se tiver aprovação de Vossa Excelência, declaro aprovado e providenciaremos depois as audiências públicas com os convidados. Vamos ao terminativo. Eu consulto ao plenário se poderemos colocar em bloco os projetos, uma vez que já foram totalmente debatidos, os relatórios foram lidos e aguardando apenas quórum para a sua deliberação. Presidente, desculpe interromper pela ordem. O item 14 não foi lido. Se o senhor permitiu, poderia fazer a leitura do relatório. Terminativo? Vamos colocar primeiro, se Vossa Excelência me permitir, vamos colocar primeiro que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terminativos já aguardando alguns. E tem mais um que é o 8 do senador Stevenson Valentim, que relatou hoje, que também pela sua aprovação. Em seguida, rapidamente eu coloco em deliberação o projeto de Vossa Excelência.
Então, eu coloco em deliberação do plenário o PLS número 292 de 2018. O relator é do senador Nelson Trade e é pela aprovação com a emenda que apresentou. Coloco em deliberação o PL número 1389 de 2019, cujo relator é o senador Jorginho Melo e é pela aprovação do relatório que já foi lido no dia 20 de 8 de 2019. Igualmente, o PLS 36 de 2016 do relator senador Marcos Doval, pela aprovação do relatório no dia 13 de 8 de 2019. Também o PL número 1927 de 2019 do senador Stevenson Valentim, pela aprovação do relatório lido em 13 de 8 de 2019. O PL número 636 de 2019 do senador Wellington Fagundes, pela aprovação com emendas que apresenta. O relatório foi lido e defendido no dia 9 de 7 de 2019. O PL número 3789 de 2019 do senador Flávio Arnes, relator, pela aprovação do relatório que foi lido no dia 6 de 8 de 2019. O PL número 1397 de 2019, relatoria do senador Renan Calheiros, pela aprovação do relatório lido em 20 de 8 de 2019. E, por fim, o item 15, que é o PL número 4227 de 2019, do relator, o senador Stevenson Valentim, e a aprovação se deu na sessão de hoje. Pode abrir o painel, os senadores já podem votar. E continuando aí, mestre. Está faltando 2 votos. Um voto. Falta um. Quem não votou ainda? Senador Confuso já está a caminho, presidente Dário Vega. Senador Confuso já está a caminho. Eu vou agora no senador Rodrigo Cunha aqui do lado. Só um minutinho. Eu não voto? Eu não posso votar? Não, o senhor não vota. Eu posso trocar.
Conseguimos o quórum necessário. Os projetos, então, foram aprovados. Vou encerrar a votação. Faz tanto tempo que nós não... Estou contando que todos os votos serão favoráveis. Treze votos favoráveis, mais voto do presidente, quórum 14 votos favoráveis. Aprovado. Aprovados os relatórios como foram relacionados anteriormente. Bem, considerando que os autores dos projetos, ou melhor, os relatores dos projetos, eles têm que estar presentes para que o projeto seja aprovado, tem 2 projetos aqui que precisam de uma relatoria ad hoc, que eu peço a gentileza do senador Flávio Arnes de fazer a relatoria, do PLS 292 de 2018, cujo relator é o senador Nelsinho Trade, e também do PL número 1397 de 2019, cujo relator é o senador Renan Calheiros. Vossa Excelência tem a palavra, então, senador Flávio Arnes. É só pro forma para Vossa Excelência. Eu até pergunto, Vossa Excelência, ratificar. O senador Marcos Duval, apesar de ser terminativa, havia solicitado de fazer a leitura também, né, e a votação, se fosse o caso. Não sei como é que Vossa Excelência... Mas, infelizmente, agora, senador Marcos Duval, metade do plenário já se ausentou, perdeu aquela efervescência da necessidade da deliberação em plenário. Eu peço desculpa a Vossa Excelência, até porque nós tínhamos que votar e os senadores estavam todos impacientes em função de ter outros compromissos em outras comissões, o que ficou prejudicado nessa oportunidade o relatório de Vossa Excelência, a quem eu, evidentemente, me desculpo por isso. E antes de passar a palavra para Vossa Excelência fazer a leitura do seu relatório, se Vossa Excelência pudesse ratificar, então, como relator ad hoc, o PLS número 292 de 2018 do senador Nelsinho Trade e também do PL 1397 de 2019 do senador Renan Calheiros, o nosso presidente da comissão. Certo. Muito bem. Eu, como relator ad hoc, né, o projeto do senador Nelsinho Trade, número 292, em que ele procura estender a preferência na aquisição de produtos para merenda escolar aos produtores rurais, suas cooperativas, que operem em regime de economia solidária, o que, aliás, é muito importante. E o voto do relator, em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 292/2018, com a emenda a seguir. Dessa emenda do projeto de lei do Senado, número 292/2018, seguinte redação: altera a lei número 11.947, 16 de junho de 2009, para estender a preferência na aquisição de produtos para alimentação escolar aos produtores rurais e suas cooperativas, que operam em regime de economia solidária. Voto é pela aprovação com alteração da emenda. Agradeço a Vossa Excelência. O projeto passa a constituir pela aprovação e será encaminhado à mesa para os encaminhamentos pertinentes. Se Vossa Excelência puder também fazer a relatoria do item do PL 1397 de 2019. Relator Renan Calheiros. Inscreve o nome de Dionísia Gonçalves Pinto, Nísia Floresta, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A autoria é do senador amigo aqui presente, Stevenson Valentim, né, e a relatoria do senador Renan Calheiros. E na condição de relator ad hoc, sigo o relatório do senador Renan Calheiros, votando pela aprovação do projeto de lei número 1397/2019, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência que o projeto passa, então, a constituir parecer de aprovação nesta comissão e será encaminhado para as providências pertinentes aos encaminhamentos necessários. Vamos ao item 14, então, da pauta. Projeto de lei número 466 de 2016, terminativo. Dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Oficial do Ministério Público. Autoria, senador Paulo Paim. Relatoria, senador Marcos Doval. Relatório é pela aprovação. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Marcos Doval, para a apresentação do seu relatório. Obrigado, presidente. Se o senhor me permitir, direto para a análise. Compete à Comissão de Educação, Cultura e Esporte opinar sobre a proposição que trata de datas comemorativas, tal como presentemente analisada de acordo com o artigo 102, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal. Instituição permanente e essencial à prestação jurisdicional do Estado, tal como esculpido no artigo 127 da Carta Magna, compete ao Ministério Público defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. A população brasileira vem testemunhando, desde a instauração da vigente ordem constitucional, a importância da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público para o bem exercer sua importantíssima missão para com a sociedade, identificando e combatendo no plano jurídico diversas das mais sérias mazelas que afligem o país, buscando garantir a vigência dos direitos coletivos e individuais. O trabalho do oficial do Ministério Público, embora nem sempre visível para a opinião pública, é essencial e imprescindível para dar efetividade às determinações emanadas nos Ministérios Públicos da União e do Estado. Dividem-se as tarefas do oficial do Ministério Público nas que são exercidas nas repartições relacionadas, em grande parte, à formação e à tramitação de processos e naquelas desempenhadas externamente ao ambiente de trabalho. Esta última, as mais típicas do cargo, abrangem, quer na esfera civil, quer na esfera criminal, diligências tais como intimações, notificações, coleta de dados, vistorias, inspeções, conduções coercitivas, mandados de verificação, de locação de pessoas e várias outras. Atuando tanto no ambiente urbano como no rural, os oficiais enfrentam a miúde solidariedade, inúmeros tipos de dificuldades, alguns dos quais implicam ameaças e risco à sua integridade física. Mesmo que sua denominação seja diversificada no Ministério Público Estadual, a exemplo de oficiais de promotoria, técnicos de notificação e atos intimatórios e secretário de diligências, mantém-se uma identidade essencial nas funções típicas, o que possibilitou, inclusive, a fundação da Associação Nacional dos Oficiais do Ministério Público, ANACOMP. Foi justamente a histórica Assembleia que deflagrou o processo de criação da ANACOMP, realizado no dia 22 de setembro de 2013, que se buscou homenagear com a eleição da data na qual será comemorado o Dia Nacional dos Oficiais do Ministério Público. A relevância para a sociedade brasileira da instituição foi definida e ressaltada em uma audiência pública que se realizou na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal no dia 8 de dezembro de 2016, da qual participaram representantes de diversas entidades representativas da categoria e do Ministério Público. Desse modo, foi atendida às exigências determinadas pelo artigo 2º da Lei nº 12.345, de 9 de dezembro de 2010, assim como foram as demais condições estabelecidas nessa norma, que estabelece os critérios para a instituição de datas comemorativas em âmbito nacional. A proposição, ademais de meritória, mostra-se adequada ao conjunto dos ditames constitucionais, aos princípios e à ordem jurídica, às disposições regimentais e à técnica legislativa. Pelo voto,
Consoante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 466 de 2016. Muito obrigado, presidente. Assim encerra a relatoria. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Como é terminativo, ele aguarde-se ao quórum para deliberação definitiva em termos deliberativos. Estamos chegando ao fim da nossa reunião. Antes de finalizar nossa reunião, trago ao conhecimento de Vossas Excelências uma informação dada pelo ministro de Ciência e Tecnologia, o nosso cientista Marcos Pontes, em entrevista agora há pouco, programa Em Foco da Globo News, que vai ao ar hoje à noite pela Globo News. Segundo o ministro, ele alega que só tem recursos para pagar as bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, até o fim do mês de agosto. O ministro afirmou, abre aspas, a gente tem o recurso agora até o final do mês, que a gente vai fazer o pagamento em 1º de setembro, e a gente vai ter que achar recursos para o outro mês. Perguntado se as bolsas podem acabar, o ministro disse que, se não houver orçamento, não tem como pagar. Sobre as bolsas do CNPq, o ministro destacou que pesquisadores importantes para o país recebem as bolsas e que algumas pesquisas não podem parar e recomeçar depois, sob o risco de ficarem prejudicadas. E todos nós sabemos disso. Marcos Pontes lembrou que muitos desses pesquisadores dependem dessas bolsas para sobreviver, uma vez que recebem o auxílio para que trabalhem em tempo integral no projeto. Como as bolsas exigem um vínculo de exclusividade, os estudantes não podem atuar em outros empregos remunerados e, por isso, o valor mensal pago por agências de fomento como a CNPq é a única fonte de renda desses estudantes. Em junho, o CNPq mantinha 84 mil bolsistas, um número que flutua mês a mês, à medida em que alguns contratos sejam encerrados e outros tenham início. O CNPq procura manter, em média, cerca de 80 mil bolsistas. Portanto, é quase que inconcebível que tenhamos esse grau de incerteza do pagamento de bolsista que contribui muito para o desenvolvimento de novas tecnologias nacionais. A educação e a ciência não podem ser tratadas sem a prioridade e sem a importância que lhe é devida. Para termos uma noção, algumas das milhares de pesquisas ameaçadas de paralisar em seus estudos tratam de buscar formas para prevenir inúmeras doenças. Portanto, esse é um comunicado que faço aos membros dessa comissão com profunda tristeza, haja visto que o cenário é incerto e precisamos, de alguma forma, nos manifestarmos a esse respeito para que as questões das pesquisas tenham a sua continuidade necessária ao desenvolvimento científico do país. O Brasil precisa se unir em prol dessa pauta, que é tão cara à nossa soberania e também ao nosso desenvolvimento. Por isso eu queria dar essa informação aos demais companheiros que compõem esta comissão tão importante do Senado Federal. Bem, consulto os senadores se alguém gostaria de se manifestar. Senador Flávio Arnes, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião. Não, eu quero só dizer da tristeza, perplexidade, né, também, em relação à notícia do nosso ministro da Ciência e Tecnologia, porque a grande maioria, quase totalidade dessas pesquisas está relacionada à nossa comissão.
né, que é a Comissão de Educação, porque as pesquisas acontecem essencialmente em instituições de ensino superior, né? Os alunos, professores. Ele não menciona os valores também que foram colocados. Mas eu penso assim que a gente teria que perguntar para ele também, e mesmo em relação à economia, porque a gente fica nesta questão da não vamos fazer a reforma da Previdência, né? Aí a coisa vai melhorar no Brasil, e todo mundo sabe que isso aí não é para resolver um problema, reforma tributária. Mas existem outras situações sobre as quais o governo deveria se debruçar, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam que eu fale, mas está lá nos anais da Receita Federal, né, que pessoas jurídicas que distribuem lucros e dividendos para pessoas físicas, lucros e dividendos para pessoas físicas, né, são 20 mil pessoas que recebem no Brasil mais de 350 mil reais por mês de lucros e dividendos, pessoas físicas que recebem da pessoa jurídica e que pelos últimos 25 anos não pagam um centavo de imposto de renda. Pelos últimos 25 anos. Isso não depende de Constituição, foi uma lei que desonerou essas pessoas de pagarem, né, o imposto de renda. Todo mundo aqui paga, até deputado, senador, se olhar lá no contra-cheque, vamos chamar assim, no informe, todo mundo tem que descontar de imediato, mas as pessoas recebem 350 mil reais por mês ou mais, e nada, não pagam. Quanto que isto representaria? 120 bilhões por ano. 120 bilhões por ano, dos quais, por ser imposto de renda, metade iriam para estados e municípios. Ou seja, você tiraria estados e municípios de todo o Brasil do sufoco, do enforcamento, da inadimplência, da falência em que estados e municípios estão. Os estados e municípios ficam brigando por 1, 2, 3, 4 bilhões, quando só esta medida representaria 60 bilhões por ano para o governo federal, que é meio a meio, mais ou menos, e 60 bilhões para estados e municípios. Ou seja, nós estamos falando aqui de algo essencial para o Brasil. E eu diria que o Ministério da Economia deve se debruçar também, né? Não é o ministro que, afinal, isso não... Mas tem que haver esse debate no Brasil, onde é que está o nosso dinheiro, não é verdade? Se nós achamos que é importante, como é importante, essencial, né, para a gente não ficar submisso a outros países em termos de pesquisa, nós temos tanta competência, tanta capacidade, tanta articulação que tem que acontecer e não tem o dinheiro. Tem o dinheiro. Só que o dinheiro não está entrando nos cofres da União como deveria estar entrando. E se entrar, isso e outras alternativas, só essa é lei ordinária, não é nem PEC. Né? Se fosse PEC, a gente poderia ter uma mudança para o ano que vem já. Né? Tiraria, olha, os prefeitos dizendo 60 bilhões por ano, estados. Paraná não está fazendo concurso para a polícia, não está fazendo concurso para professores. 70% em alguns estados dos professores são contratados pelo regime temporário. Por quê? Porque não tem dinheiro. Então a gente tem que resolver esse problema, né, deste problema de recursos, mas só para dizer para o ministro, né, que ele poderia, eu sei que é uma coisa difícil de fazer, porque 20 mil, estamos falando não de 20 milhões, 20 mil pessoas, de acordo com o site da Receita Federal. 20 mil pessoas, você pode ir atrás de um por um.
né? Mas não porque eles estejam fazendo algo ilegal, mas foram desonerados. A gente tem que discutir por que foram desonerados. Né? Tem que pagar, todo mundo paga. Né? Você paga, quem recebe 5 mil. No outro dia nós estávamos fazendo até uma discussão. A pessoa ganha R$2.000 por mês. Se ela ganhar 2.100, 2.200, já começa a pagar imposto de renda. Então, a pessoa não quer aumentar o salário e quem ganha 350 mil por mês não paga nada. É um absurdo, um descalabro. E por isso que não tem dinheiro para Fundeb, não tem dinheiro para pesquisa, não tem dinheiro para Estado, para município, e todo mundo fica aí numa situação falimentar. Isso para falar de uma área, mas certamente o ministro Paulo Guedes deve conhecer inúmeras outras, né? Mas se concentra na Previdência. Na Previdência, 85% da economia da Previdência vem de pessoas que ganham entre R$1.000 e R$2.200. Quer dizer, eu participei de todas as reuniões praticamente semana passada. Senador, só para completar, não tem para nada, mas para pagar emenda, interesses aqui dentro dessa casa, tem, né? Se virando para fazer isso. Fora isso também, nem estou colocando aí, porque afinal aí a emenda ainda vai para a ponta. Mas quando se fala de imposto de renda, vai para o bolso das pessoas, não vai para município, para escola, para saúde, para essas coisas todas. Então, eu acho que está na hora de a gente pensar melhor nas prioridades do país. Senhor presidente, só para contribuir, por isso que o Paraná mandou de volta o senador Flávio, pela lucidez, pela qualidade do que ele nos apresenta aqui. Essa história do dividendo é uma história de bicho graúdo. Isso, senador Flávio, passou governos e governos, os governos populares, enfim, e não tiveram a coragem de cobrar imposto sobre dividendos. Isso é a conta que o senhor fez, é uma conta de chegada, e é essa mesmo. A Receita Federal tem essas informações, e a Receita Federal, e muitas vezes, ela tem mais dureza com os menores do que os maiores. Isso é um defeito, acho que de muitos e muitos anos, e originário já, dos pequenos. Vai para o curral, vai primeiro, e os maiores não pagam imposto. O Brasil dá hoje 320 bilhões por ano de renúncia fiscal, de incentivos fiscais. É maior do que o orçamento da saúde, que é 300 bilhões. O governo brasileiro dá incentivo para fabricante de motocicleta. E a motocicleta é o que mais dá prejuízo para o SUS. Então, nós precisamos rediscutir o Brasil. O ministro da Educação vai estar ali agora no nosso bloco, e Vossa Excelência vai estar lá. É um bom momento de nós perguntar para ele sobre as bolsas do CNPq, pesquisas imprescindíveis. E o ministro astronauta nosso está desesperado, vai suspender, vai pagar. Por quê? Porque depende do Paulo Guedes, depende do ministro da Educação também. Vamos perguntar para ele qual é a gestão que ele está fazendo sobre esse pagamento das bolsas do CNPq. Enfim, então, dinheiro tem. Essa história de que não tem dinheiro, tem. O que precisa é fazer uma varredura. Vamos passar o país a limpo, vamos ver quem é que paga e quem não paga. Esses incentivos fiscais têm que ser revistos. E não cada 10 anos, anualmente. Ver o que está dando de benefício para o país, o que está ganhando com isso. Se não, corta, porque senão fica um jogo de compadre. Então, dinheiro tem, muito dinheiro, precisa ter velocidade. É por isso que o governo precisa se acalmar, o governo precisa voltar o foco para resolver os 13 milhões de desempregados, nós fazer a economia girar. Porque de nada vai adiantar se a economia não girar, a economia não está girando. Sai no comércio fala com o comerciante, fala com pessoas que estão tentando vender, vai no restaurante, não precisa mais nem reservar mesa. Pode ir lá que tem mesa sobrando. Isso é em todo o Brasil.
Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela lucidez da manifestação, que tem o meu apoio, e nós vamos agora para a reunião do bloco que eu represento, que Vossa Excelência está convidado, como o senador Dário está convidado, o senador Wellington reforçou o convite, que vai estar lá o ministro da Educação. Toda terça-feira a gente chama um ministro, uma autoridade para falar sobre o Brasil, e é um bom momento para a gente cobrar isso também. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Encerrar, só para... Eu acho que eu tenho por obrigação e dever, uma vez que eu sou da iniciativa privada, de fazer um pequeno esclarecimento. Os dividendos, eles não são tributados no Brasil, creio eu, por uma questão simples e elementar. Quando uma empresa apura o seu lucro, o lucro se apura lá, a gente aprendeu isso na universidade, que era vendas, menos abatimentos, menos impostos, menos isso, menos aquilo, e etc. e tal, apura-se o lucro. Em cima desse lucro, tem uma taxação, que eu não sei se é de 35% ou de 30%. Então, ali, a empresa já contribui com um imposto de renda na sua origem. Depois disso, apura-se o lucro, então, pode ser distribuído através de lucros e dividendos. Se tributar novamente os dividendos, nós estamos inserindo em duas tributações, em dupla tributação. É que estamos tributando. Um é da empresa, o outro é do funcionário. A empresa tem que pagar, como a outra empresa paga, o funcionário certamente, também. Mas essa é a explicação. Não significa que... Mas o dono da empresa... ele contribui, porque ele é o dono da empresa, então ele contribui também com o imposto. Evidente que essa é uma discussão que precisa se travar no âmbito da sociedade brasileira, uma vez que o país está insolvente, nós estamos com dificuldade financeira, e é mais um tema que precisa ser discutido e reformado, se for o caso. Mas eu precisava aqui dar esse depoimento, que me parece que não é o caso de Vossa Excelência, mas me parece que, em muitas oportunidades, existe um desconhecimento com relação à tributação dos lucros das empresas. Bem, os lucros, eles são tributados, os dividendos não são tributados, que poderão ser tributados se tiver uma legislação específica. Bem, dito isso, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.